De domingo, profecia cumprida. Qual é essa profecia que se cumpriu? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7. Nós vamos ler aqui o verso 14 a 16. Considerando que a Bíblia nos dá nitidamente os dois nomes dos dois filhos de Isaías, então, queridos, nós podemos entender que Emanuel não era um nome de um filho de Isaías. Emanuel realmente era uma certeza, era uma promessa profética de que Deus estava com o povo e de que um dia Deus se tornaria carne e habitaria entre nós. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías capítulo 7 e os versos 14 a 16. Aqui nós lemos: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Acaso não pediu um sinal, mas Deus deu um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Que mensagem que conforta, que alegra o meu coração, porque Deus, no tempo de Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, Deus deu a promessa, Deus deu a certeza de que Ele não abandonaria o seu povo. Ele enviaria o seu Filho, o melhor que Ele tinha, o dom celestial, em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele se tornaria um de nós. Emanuel, Deus é conosco. Deus está com você, meu irmão, sempre, mesmo nas horas escuras, mesmo no vale da sombra da morte, Ele está com você. Esta é a certeza. E aqui diz o verso 15: Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Queridos, Deus não abandonou seu Filho Jesus Cristo quando criança, quando ameaçado para ser morto pelo rei Herodes. Deus o Pai o protegeu. Deus o Pai deu um sonho ali para José, e José pegou Jesus Cristo, o bebê Jesus e Maria, e fugiram para o Egito. Deus o Pai cuidou do seu Filho quando aqui na terra. Ele não abandona você também, que é filho, que é filha de Deus. Todos os que são gerados pelo Espírito Santo nascem da água e nascem do Espírito. Nascem do Espírito sendo gerados pelo Espírito Santo. Todos vocês, nós somos filhos e filhas de Deus. Deus não se esquece de você, como nunca se esqueceu do seu Filho unigênito durante os 33 anos que viveu na terra, cuidando da vida dele, sustentando-o. E aqui diz: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Assim como Deus não expôs seu Filho às tentações de Satanás antes dele alcançar o momento certo da maturidade, com 30 anos de idade, Jesus alcançou a maioridade. Ele foi batizado e ali iniciou seu ministério. E então em Mateus capítulo 4, verso 1 diz: após o batismo de Jesus nas águas e após o batismo de Jesus pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ali em Mateus 4:1 diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, Deus primeiro o reveste do poder do Espírito Santo. E então você será vencedor. Vencedor sobre as tentações de Satanás. Deus não nos abandona indefesos, sem força, sem poder nenhum. Não, Deus nos capacita. Deus nos dá uma mente de vencedor. Mente de vencedor. Por isso Jesus disse, lá em Filipenses 4, verso 13, tudo posso em Cristo que me fortalece. Aqui diz que Deus o Pai cuidou do seu Filho até que ele soubesse rejeitar o mal e escolher o bem. Você pai, você mãe, você tem que proteger, preservar a vida do seu filho, a mente dos seus filhos, das suas crianças, até que eles cresçam e eles possam discernir o bem e o mal, rejeitar o mal e escolher o bem. Muitas vezes os pais, inconscientemente, ignorantemente, expõem seus filhos aos filmes, às grandes produções da Disney, aos brinquedos da Disney, à bruxaria. Muitas vezes os pais expõem seus filhos aos assédios, aos abusos, deixando que eles vão para a casa dos outros,
dormirem na casa dos outros. Queridos, os maiores abusos que acontecem com crianças acontecem com familiares, com pessoas próximas, ou muitas vezes dentro da sua própria casa. Nós não poderemos expor os nossos filhos, devemos protegê-los, como Deus o Pai protegeu seu Filho Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês este texto que está aqui, quando a serva de Deus escreveu sobre Jesus Cristo quando criança. Vejam o que ela escreveu no Youth Instructor, do dia 8 de setembro de 1898. Deus falou através da sua serva dizendo: ao contemplar a aparência infantil, resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Jesus era Deus na linhagem humana. Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refulgia e irradiava através da humanidade e recusava-se com decisão. Em um instante, Jesus discernia entre o bem e o mal e punha o pecado sob a luz dos mandamentos de Deus, sustendo a lei como um espelho que lançava luz sobre o mal. Era este agudo discernimento entre o bem e o mal que a miúde provocava a ira dos irmãos de Cristo. Jesus Cristo, ele veio para iniciar a nossa redenção exatamente onde Adão caiu. Adão não caiu como criança. Adão foi criado adulto e ele caiu, ele pecou como adulto. Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele veio para iniciar o nosso resgate, a nossa redenção, exatamente onde Adão caiu. Por isso Jesus Cristo iniciou seu ministério com 30 anos. Ele era tentado quando jovem, ele era tentado quando criança, sim. Mas quando as tentações excediam aquela faixa etária de Jesus, porque uma criança, se você disser para uma criança, vá lá na esquina para ver se eu estou lá, a criança vai. A criança é inocente, é ingênua. E a criança volta e diz: não, você não está lá na esquina. Queridos, Satanás poderia tentar Jesus com tentações adultas quando ele era uma simples criança. E o que Deus o Pai fez? A divindade irradiava. E então Jesus Cristo discernia rapidamente entre o bem e o mal. E ele se colocava ao lado dos mandamentos de Deus. Maria foi usada pelo Espírito Santo para ensinar a Jesus Cristo, fazer com que ele memorizasse os versos da Bíblia. Sim, queridos, você mãe, você pai, nós somos os instrumentos de Deus para a salvação dos nossos filhos, para introduzir a religião no nosso lar, para ensiná-los a Bíblia, fazer com que eles amem a Jesus Cristo, contando-lhes as histórias da Bíblia, ensinando-lhes a cantar hinos de louvor a Jesus Cristo. Vejam só a tarefa do pai e da mãe. Por isso aqui no capítulo 7 de Isaías, no verso 15, diz: manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Não jogue o seu filho no mundo. Queridos, vamos preservar, vamos orar, vamos jejuar pela salvação dos nossos filhos. Marque um dia de jejum por semana para jejuar pela salvação dos seus filhos. E o verso 16 diz: na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Verso 17: mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Efraim é um nome usado